Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores ecoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio ele profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que se haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, mas mas, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incedido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno, e como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: o que seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-las nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Só um minuto. Me chamou bem a atenção, né, com a simplicidade, né, com que eles vivem, com que eles recebem em Jesus. Isso me leva a um outro tipo de comparação, né? Como a palavra, né, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus, eles fluem com extrema facilidade quando encontram um campo humilde, né?
a dificuldade que você tem de levar esse tipo de conhecimento, de mostrar a palavra cristã, os ensinamentos de Cristo, quando você está num campo que as pessoas são humildes, né, como elas aceitam com muito mais tranquilidade do que um campo onde as pessoas já têm um certo desenvolvimento intelectual ou financeiro, né, como eles são mais relutantes em abrir mão do que eles acham que já conseguiram, né, para acreditar numa boa nova mesmo, né? Acho tão interessante, né? E isso você trazendo para hoje, você vê muitos aspectos de religião, né, que exploram justamente isso, essa receptividade dos mais humildes para tentarem se fortalecer e se fazerem presentes, né? Nem sempre seguindo os mesmos passos e as intenções de Jesus, mas como é mais fácil, né, você estar diante dos humildes para expor as suas ideias. É interessante, Silvio. Um ponto também no texto que eu fico imaginando, né, nesse caso, é um magnetismo profundo, né, que o Cristo ele ele deveria ter, né, que ele tem, né, que ali chegando, envolvendo, devia ser algo impressionante, né? Que vai ali repercutindo nas estruturas mais íntimas, profundas ali deles, tanto que né, aqui o Pedro ele coloca aqui, né, que refletia Pedro, que homem seria aquele? Onde já lhe escutar o timbre carinhoso da voz íntima e familiar, né? Devia ser algo profundo, que é algo que nós também, todos nós recebemos esse chamado, né? Quereis ser os meus discípulos, né? E algo que repercute ali esse chamado. E aí eu me lembrei do livro Há 2000 anos, do Emmanuel, né? Que conta a história dele quando ele era um senador, o Publius Lentulus. E era um senador muito orgulhoso, né? Daquela época, né? O romano, aquela figura. E ele chegou uma parte da história que ele quis ter uma conversa com o Cristo. Né, por conta de várias questões, a esposa dele tinha se tornado cristã, que é a Lívia, né, uma história muito forte e linda. E aí ele vai, e no momento em que ele se encontra, né, ele estava ali, aí o Cristo chega no momento que ele olha, aquilo foi tão forte aquela visão, que o senador, ele se ajoelha. Então, por aquela cena, né, ou seja, ele como senador de Roma, que ele e chega ali aquela figura, na hora ele se ajoelha assim de tão forte que foi. Depois ele se levanta e tem uma conversa, né, que ele diz que é algo que até hoje repercute na vida dele. Então a gente fica imaginando um profundo magnetismo, aquela energia assim impressionante que devia ser o Cristo, né? Que o Humberto de Campos ele escreve aqui de uma maneira simples. A gente imagina que é aquele pedido quase, né, ali, né, quer ser meu discípulo, mas imagino que devia ser algo profundo, de uma repercussão ali, que havia muito mais informação passada pelo Cristo do que nas suas palavras, né? Só a presença já devia ser algo celeste, a presença, né, com o Cristo, né, com o Messias. Então e mais um ponto sobre a história que eu estava pensando, né, enquanto a Sunny ela vai lendo, a gente vai enxergando e visualizando toda essa cena, e eu imagino que a espiritualidade, né, enquanto já vai fazendo trabalhos assistenciais, vai ideoplastizando essas imagens que a gente vai tendo, e muitos espíritos eles vão participando também dessa leitura e visualizando essas imagens que a gente vai ideoplastizando, sabe? Então, às vezes, imagina assim, em locais bem densos, essas imagens sendo forjadas ali, sendo ideoplastizadas,
e espíritos sendo tocados com esse conto que vai acontecendo. É Eu isso. imagino a mesma coisa. A gente imagina, quando a gente se envolve, às vezes, numa oração, num momento, né, que a gente se sente meio em êxtase, né? Acho que, como você falou, deve ser uma coisa multiplicada ao infinito, né? O magnetismo, ser envolvido pelo magnetismo de Jesus, né? Deve ser uma coisa que realmente você não pensa em mais nada, você só vê a luz. Posso continuar? Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e tocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguiam a intendência de Antipas. Entrou calmamente no, na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicando da cidade, perguntou-lhe: Que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido. Sim, não. Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias a acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, com as mãos da natureza, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelavam a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados, publicanos pescadores com publicanos, está separado aqui, misturados publicanos pescadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação, contrariamente às ironias de Anã. Ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade com cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pescadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria,
e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tornavam a forma suave de flores e dos arcanjos do paraíso. É, Diga, diga. veio uma ideia aqui na minha cabeça agora, né? A gente fazendo uma comparação, né? A gente pôde acompanhar, né, nas quintas-feiras, toda a preparação que os 200 que vieram com Francisco, né, tiveram, né, para estarem aqui junto com ele naquele momento histórico da humanidade. Mas você não vê isso, né? Se a gente não tem acesso a essa informação em relação aos discípulos. Imagina a preparação que um espírito precisou ter para vir se juntar a Jesus, né? E eram, assim, em termos terrenos, pessoas extremamente ignorantes, humildes, pobres. E no caso do que vai ser o Mateus, né? Assim, é exatamente aquela máxima, né? Se você quer me seguir, esquece de ti mesmo e vem. Ele faz exatamente isso, né? Ele era um cobrador de impostos. E na hora que Jesus chama, ele não pensa duas vezes. Pode deixar, estou indo com o Senhor. Aí eu pensei nisso, né? Poxa, a gente vê toda a preparação e ninguém pensa nisso, né? A preparação que os discípulos, né, precisaram ter para vir. Imagina Judas, que já veio sabendo que em algum momento seria o grande ponto de maior marcação histórica, né, do cristianismo. Como ele teve que se preparar para isso. Nossa, Silvio, interessante que eu cheguei também a pensar nisso, sabe? A preparação que deve ter sido, porque é uma missão de uma importância. Então, como esses discípulos eles foram preparados, né? E nas outras reencarnações, então eram espíritos ali para manter essa chama. O, eu fico imaginando como que deve ter sido, né? Então acho que isso um dia ainda nos vai ser claro, assim, esse toda essa preparação, quais foram os planos de cada um e né, então eu fico imaginando, né, depois para onde que eles foram, né? Então os discípulos deles que ficaram ligados com cada apóstolo, os espíritos que vieram antes para preparar, os outros que vieram depois para dar continuidade. Então é algo que eu fico imaginando assim o tamanho desse trabalho, dessa preparação. E um ponto também aqui no texto que foi exatamente o que você falou da vez passada, né? Quando ele coloca aqui, né? Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores, né? Seriam em suas mãos um material de base para a construção eterna e sublime. Então aqui nos chama a atenção essa parte, né? Porque aqueles que estão com o poder, né? Então os que eram de altas classes, que que estavam bem na situação do mundo, então eles não seriam tocados, né? Por quê? Porque eles estão bem naquela situação. Os sofredores, aqueles que no mundo são os esquecidos, são esses que seriam os portadores, né? Porque eles já estão abertos
a essa ideia da renovação, né? Porque eles já sentem na pele o que é o desprezo, né? O que o mundo material ele está causando. Né? Então, a gente vê, né, que são esses que acabam é, aceitando muito, né, o cristianismo, né? No caso, as mulheres também, né, que naquela época, então, mais do que nunca, elas eram super deixadas de lado. Então, a gente vê como que essas pessoas elas vão se tornando as bases, os pilares da Boa Nova. Então, e ele vai se estruturando realmente nos pobres. Tanto que o Pedro, né, depois que Jesus ele não está mais entre os discípulos, o Pedro ele sente um chamado do próprio Cristo para que em Jerusalém, né, o qual seria meio que o primeiro templo do cristianismo, né? Não seria um templo de adoração, seria um templo que de caridade, né? Foi a casa do caminho, que no livro Paulo e Estevão ali é bem descrito, né? Então eles criam locais para cuidar daqueles que eram os esquecidos da sociedade, né? Então foi a primeira estrutura, né, a primeira instituição do ponto de vista assim do cristianismo, né, se poderíamos falar dessa forma, foi um local de acolhimento para todos esses espíritos, né, que é ali que eles recebem Estevão, que que se torna cristão e depois ele vai ser o primeiro mártir do cristianismo. Então é algo que é interessante esse ponto que você tinha colocado. Né? E assim, se a gente trouxer para o mundo apenas terreno, né, a gente já viu em vários livros, né, aquela frase, né, que o mundo físico é uma cópia, né, uma imitação do mundo espiritual. E isso tudo que você estava falando agora, se as pessoas pararem para pensar, todas as revoluções na Terra, puramente pela Terra, começou com os oprimidos, com os que sofriam. Né? Não foram os reis, os detentores do poder que quiseram mudar. Foram aqueles que eram oprimidos. Em algum momento, viram que aquela situação não podia mais ser perpetuada. E com a ajuda de alguns seres iluminados que faziam parte da classe privilegiada, começaram a ter voz e a tentar mudar as coisas. E a analogia é exatamente essa, né? Os pobres, sofredores, ignorantes, pecadores, quando eles estavam prontos, apareceram pontos, né, de luz de seres que encarnaram para isso e chamaram a atenção deles. Ó, essa é a hora. Vamos começar a mudar um pouco essa situação. É bacana. Acho que a gente para por aqui, né? Porque Eu acho que sim, tá na até hora. porque a gente terminou também o capítulo Hum. e vamos já começar então a nossa irradiação.